Será que eu vou arrumar pra cabeça? Hoje é dia de polêmica no Abdução Literária. Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele, esse aqui é a Abdução Literária. E, gente, eu resisti muito, eu relutei em responder essa book tag, né? Porque, como vocês sabem, eu não sou muito de ficar falando sobre livros que eu não leria, sobre autores que eu não gosto. Eu prefiro, assim, gastar o meu tempo recomendando coisas, assim, que eu realmente gosto pra vocês. Mas, gente, falar sobre isso também é compartilhar um pouco da nossa experiência. E eu sei que vocês gostam também de um pouquinho de polêmica. Então, assim, sem mais delongas, bora lá. Eu só tenho, assim, um recado. Nunca diga nunca, porque, assim, né, eu posso muito bem falar sobre um autor que eu não tenho interesse, mas, né, as coisas podem mudar e eu dar uma chance pra esse autor. Então, assim, já respondendo a minha thumb, eu nunca vou falar que eu nunca vou ler tal livro, tá? Mas quem tá respondendo essa book tag, então, é a Gisele de agora, é a Gisele de 2021, com base, assim, nas minhas experiências e nos meus sentimentos de agora, tá bom? Bora lá, então, quem respondeu essa tag famosinha, que é a Anti-TBR Book Tag, acho que é isso, foi o Paulo Hatz. Bora, então, responder. Vou ficar olhando pra cá, que estão as perguntinhas aqui no meu notebook. E a primeira, um livro popular que todo mundo ama, mas você não tem interesse em lê-lo. E assim, gente, vamos começar já com uma grande polêmica, pelo menos eu acho, né? Porque muita gente lê e se acaba, assim, de chorar mesmo com Uma Vida Pequena. Vou deixar aqui a capinha desse livro. E eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto muito de ser feliz, que eu gosto de prezar por bons sentimentos, pelo menos nesse momento em que a gente tá passando, assim, que eu busco refúgio mesmo na leitura. E tudo que eu escuto as pessoas falando sobre esse livro não me despertou interesse ainda, mas eu acho que o que mais me afasta dele, assim mesmo, é ver o quanto as pessoas sofrem com essa leitura. Então, assim, pode ser que em algum momento isso mude, mas nesse momento, assim, eu prefiro evitar essa leitura, sabe? Vou manter ela, assim, muito distante de mim, porque eu acho que não é o tipo de sentimento que eu gostaria de ter agora, né? Quem sabe um dia, mas no momento eu não tenho, assim, a mínima vontade de ler Uma Vida Pequena. Um livro ou autor clássico que você não tem interesse em lê-lo. E é complicado porque, gente, ler clássico é muito bom, porque a gente sabe que os autores antigamente tinham uma realidade diferente, então às vezes a gente tem que colocar o passinho para trás, tentar enxergar as coisas assim com os olhares deles, sabe? Relevar algumas coisas, né? Porque a gente tá vivenciando um outro período. E eu já senti muita vontade mesmo, mas neste momento também não leria nada do H.P. Lovecraft. E até estranho, porque eu gosto muito de fantasia e eu sei que muitos livros e muitos monstros, assim, tiveram a referência direta do H.P. Lovecraft, sabe? Eu sei que seria uma experiência enriquecedora pra mim, mas também por causa de tudo que a gente tá vivenciando agora, eu não conseguiria, eu acho, que ler ele nesse momento, porque eu não sei se vocês sabem, mas ele era um autor, assim, bastante racista e ele deixava isso muito claro nas suas obras, então eu sei que ler isso seria um tanto doloroso pra mim e eu acho que eu não conseguiria saber, assim, relevar e separar as coisas nesse momento, sabe? Talvez o ranço falaria mais alto e eu não ia conseguir aproveitar e tirar aquilo de positivo que a obra tem, sabe? Então já quis muito ler, já tentei me preparar para ler, mas prefiro estudar, sabe, de outras formas, a sua influência na literatura, alguma coisa do tipo, sabe? Para aprender mesmo sobre ele e as influências que ele causa, mas ler algo assim diretamente do autor, eu acho que não é o momento, porque eu acho que não vai assim me trazer um bom sentimento. Então é isso. 3. Um autor que você não tem interesse em ler seus livros. E assim, né, gente? Apesar de eu nem ser muito fã de romance, mas eu leio alguns, eu não tenho interesse em conhecer o Nicholas Sparks. Primeiro, assim, antes mesmo de saber algumas polêmicas sobre o autor,
Eu não tinha interesse, porque eu acho aquelas capas, assim, muito melosas. Então, assim, não é muito a minha vibe. E sempre traz um casal branco padrão, assim, nas capas, então, assim... Me afasta mais ainda. Mas eu descobri recentemente que ele também é um autor problemático, que ele é um autor racista. E o pior, né, gente, ele é um autor contemporâneo, né, que tem acesso a tanta informação e continua com essa mentalidade. Então, assim, não tenho mínima vontade de ler algo dele e não me vejo mudando esse pensamento tão cedo. 4. Um autor problemático que você não pretende ler seus livros. Eu poderia falar Nicholas Sparks também aqui, mas para não ficar então repetindo os nomes, eu vou colocar o Mark Lawrence. E assim, gente, ele que é um autor de fantasia, um autor de dark fantasy, já tive muita vontade de ler. Ele é autor de Príncipe dos Espinhos, não sei o que de espinhos. Deixa eu procurar. Gente, não sei, acho que chama Trilogia dos Espinhos, né? Que tem Prince of Thorns, a gente tem King of Thorns, tem vários nomes ali com espinhos. E a gente tem também outras diversas histórias dele, acho que se passam ali no mesmo universo, não tenho certeza. Mas eu já tive muita vontade mesmo de ler essa Trilogia dos Espinhos, então... Ai, meu Deus, tomara que esse seja o nome da série. Do autor, principalmente porque eu amo fantasia, vocês sabem, vocês me conhecem. Mas o que me afastava, antes de eu saber de algumas polêmicas que envolviam o autor, era justamente saber de alguns elementos, de alguns recursos que ele utilizava ali na sua narrativa, né? Então, eu não gostava muito, todo mundo falava que tinha bastante estupro, que as mulheres sofriam bastante, ou que as mulheres eram reduzidas a interesse romântico do personagem. Então, esse tipo de coisa, assim, fazia se distanciar, sabe, das suas histórias, mas depois, assim, que eu descobri algumas coisas, que ele é um cara misógino, ele já atacou algumas outras autoras, como a Victoria Schwab. Então, assim, não gosto da postura dele, não gosto dos recursos que ele utiliza nos seus livros e não me vejo lendo nada dele neste momento. 5. Um autor que você já leu alguns livros e decidiu que não é pra você. E aí, gente, eu vou citar 2 autores. A pessoa que não tem medo do cancelamento é essa, né? Não basta um, eu vou falar sobre 2 autores. O primeiro, eu falo já dele já algumas vezes. Eu tenho os seus livros aqui ainda, mas assim, não tá nem na estante, tá guardado numa caixa, porque eu pretendo dar embora, que é o Kurt Vonnegut. Já li 2 livros do autor e também encontrei problemas que incomodaram e não me deixaram, assim, aproveitar ao máximo as suas obras. Já li Matadouro 5 dele e Piano Mecânico. E assim, nos 2 livros eu encontrei o mesmo tipo de problema, que foi a forma como ele descreve e como ele retrata as mulheres nos seus livros. Então, como isso me incomodou muito, primeiro num livro e muito mais num outro, eu encerrei, então, as minhas experiências com relação ao autor, não pretendo mais ler nada dele. E o outro autor, então, que eu li apenas um livro, mas eu fiquei tão inconformada e tão incomodada, que foi o Charlie Donlia. Não sei se é assim que se fala, mas ele é autor de A Garota no Lago. Sei que tem muita gente que também adora esse autor, mas eu fiquei extremamente incomodada com a forma que ele retratou ali uma vítima. Achei que ficou ali uma impressãozinha de que a vítima tinha a culpa do que aconteceu com ela, pela forma como ela tratava os homens, e assim, eu fiquei muito incomodada. Isso e mais outros fatores, acho que deve ter algum vlog que eu desabafei, falei sobre isso, e alguns outros fatores. O livro em si, assim, eu achei que foi surpreendente, eu me surpreendi com o assassino, vamos dizer assim, mas eu não gostei ali de alguns elementos, sabe, que ele colocou. Então, assim, é outro autor que eu também não pretendo ler, principalmente porque me avisaram que os livros dele consistia nisso, sabe? Quase todas as vítimas são mulheres, sabe? Então eu não quero passar por isso de novo, é um autor que eu não pretendo ler. Agora nós vamos para a questão mais difícil, eu vou tentar responder dando uma roubadinha, né? 6. Um gênero que você não tem interesse ou um gênero que você tentou curtir, mas não rolou. Gente, eu sou o tipo de pessoa completamente aberta. Eu leio de tudo. Eu leio, assim, de tudo mesmo. Então, foi muito difícil, sabe? Há pouco tempo, por exemplo, eu poderia citar terror aqui, porque eu realmente não sou uma pessoa do terror. Mas isso vem mudando, né? Eu venho gostando de alguns livros do gênero. Estou meio que me encontrando, sabe? Dentro do gênero. Então, isso é muito legal. Mas eu acho que eu posso responder essa categoria
com romance hot ou romance new adult, talvez. Assim, gente, eu já li livros desse gênero que eu curti muito. Houve uma época, assim, da minha vida que eu gostava até, mas não é mais pra mim. E, assim, com certeza, quando eu for ler novamente, eu vou selecionar muito bem ali o tipo de livro que eu quero ler, o tipo de temática que o livro inclui. Porque eu sinto que esses livros, por se passar, assim, no nosso mundo real, por assim dizer, eles têm muito pouco descrição. E eu gosto muito de livro descritivo e de narrativa mais lenta. E, geralmente, esses livros são muito corridos, sabe? Então, eu não consigo. E, assim, por exemplo, eu já gosto de romance de época, sabe? Porque eu sinto um pouco mais de... Como é que eu posso descrever? Não consigo, assim, me explicar, mas eu acho que esses livros são muito rápidos, assim, são muito frenéticos e eu não curto esse tipo de narrativa mesmo, né? Eu gosto, por exemplo, de YA contemporâneo porque eles envolvem temáticas muito legais que eu ainda consigo me encontrar, mas alguns romances ainda estão deixando desejar para mim. Então, assim, dos últimos, se eu li 10 romances, assim, eu devo ter gostado de 1 ou 2. Tanto que eu decidi, então, dar um tempo com o gênero e eu não pretendo ler mais muito. Vieram alguns lançamentos muito interessantes que eu estou de olho. Vou ficar meio atenta com relação a eles, porque eles têm uma temática muito legal. Mas nesse momento não é, assim, um gênero que eu curto muito, sabe? Acho que eles são muito frenéticos e eu busco coisas assim, o contrário disso, sabe? A leitura me ajuda muito a me acalmar e aquietar, assim, os meus pensamentos, sabe? E acho que esse tipo de leitura, elas geram, assim, uma confusão na minha cabeça, completamente ao contrário. Não sei se eu consegui explicar muito bem, eu espero que sim. Um livro que você comprou, mas que não pretende ler. Pode ser um livro que você já se desfez, ou até mesmo um livro que você pegou emprestado, ou de uma biblioteca. Nenhuma dessas opções, gente, esse livro aqui eu recebi da editora Aleph. E nossa, quando eu vi que a editora ia publicar esse livro, eu fiquei assim, tão empolgada, mas tão empolgada. Eu falei, gente, eu preciso ler esse livro. Essa aqui é uma das histórias pioneiras, sabe, da ficção científica com relação a robô, a robótica, né? Acho que é um livro escrito no século XX por uma autora, que é a Thea von Harbou, né? Então eu fiquei muito curiosa e eu queria muito ler esse livro, até que eu descobri que essa autora, ela é uma alemã e ela fez parte ali do partido nazista, sabe? E não fez parte, mas ela atuou assim com bastante presença, porque ela fazia parte ali da propaganda, né, da parte da comunicação do partido. E então eu fiquei muito triste com isso e ainda tenho um pouco de dificuldade de separar autor da obra. Como a gente tá vivenciando uma época assim muito tensa com relação à política, onde assim o fascismo ele ameaça constantemente a gente. Ameaça não, né? A gente tá vivenciando um período de fascismo, um período assim que tá levando muitas pessoas à morte por consequência disso. Então eu fiquei muito triste com isso e me afastei dessa leitura. Ainda mantenho ela aqui na minha estante, sabe? E não sei se um dia eu vou conseguir ler. Pode ser que num futuro aí a gente esteja melhor, sabe? Aí eu consiga tentar ler e tentar separar a autora da obra. Mas nesse momento, assim, é pedir demais, sabe? Porque a gente tá sofrendo muito com a situação do nosso país, com a nossa situação, com a nossa vida, sabe? Não é nem situação política, aí com relação à pandemia, com relação a tudo, sabe? Então eu tive que me afastar aqui desse livro, mas ainda tenho uma pontinha de esperança de que um dia eu vá conseguir encarar ele, e por isso que ele segue ainda na minha estante. 8. Uma série de livros que você não tem interesse de lê-la, ou uma que você começou e não pretende terminar. Então vamos lá, gente. Eu não pretendo terminar a série dos Artifícios das Trevas da Cassandra Clare, né? Que, se eu não me engano, é aquela que tem Dama da Meia-Noite, né? Eu comecei a ler esse livro. Quando eu li, eu gostei pra caramba dele, né? Passei um bom tempo sem ler nada da autora, e aí voltei a ler com esse livro, me empolguei. Mas ele ficou encostado ali na estante e eu não comprei a continuação.
e por algum motivo eu vi a continuação e não tinha vontade de ler. Ou às vezes algumas pessoas comentavam sobre ela, dava um pouquinho de empolgação, mas novamente eu não queria ler, sabe? E eu acho que o meu momento, assim, com a Cassandra Clare já passou. Eu gosto muito da trilogia das peças informais. Guardo assim no meu coraçãozinho. Mas eu acho que já passou o meu momento com essa autora. Ela foi muito importante pra minha carreira de leitora. Eu li, assim, os livros dela viciada e não sabia que futuramente eu ia ser essa pessoa fissurada por livros de fantasia como eu sou hoje. Mas, assim, eu sei que foi muito importante, mas eu acho que eu não me vendo mais lendo livros da autora porque acho que não é mais pra mim. Mega admiro a autora, mas nesse momento eu não tenho esse interesse. Pode ser que ela lance algo assim que mude isso. Eu fiquei bastante balanceada com o último lançamento, né, da série dela, que acho que é a Corrente de Ouro, alguma coisa assim. Fiquei bastante balanceada, confesso, mas depois eu já desisti porque acho que o meu momento, assim, meio que passou com a autora. Se vai voltar algum dia, não sei, mas não pretendo terminar, então, essa trilogia dos Artifícios das Trevas, dos Artifícios das Trevas, da Cassandra Clare. 9. Um lançamento recente ou que será lançado em breve que você não está interessado em lê-lo, né, gente? E assim, acho que essa é a última pergunta. Sim, é a última pergunta. Se vocês não me cancelaram por causa da Cassandra Clare, vocês vão me cancelar. Agora com essa última, porque eu não pretendo ler Corte de Chamas Prateadas, da Sarah J. Maas. Mas o sentimento que eu sinto com a Sarah J. Maas é algo muito próximo com o que eu sinto com a Cassandra Clare, sabe? Já me diverti muito com essa série da Corte, já me diverti muito com a série de Trono de Vidro, não terminei nenhuma série, mas assim, eu não tenho mais interesse em ler a autora, sabe? Ela também utiliza alguns recursos ali de narrativa, acho que ela fica devendo um pouquinho na construção de mundo, que é algo que eu gosto tanto, mas eu também tive muitos bons momentos com essa autora, tenho muito carinho por ela também, mas eu acho que o meu momento com ela já passou, sabe? Então eu vejo os lançamentos, eu vejo a galera empolgada com os lançamentos dela, né? Como foi com Crescent City também, né? Com a Cidade da Lua Crescente. E eu não sinto mais essa empolgação, assim, sabe? Eu acho que também meu momento com ela já passou e pode ser que um dia ela lance alguma coisa que vai, assim, reacender esse sentimento, o meu interesse, mas nesse momento também é uma autora que meu momento com ela já passou e acho que a gente vai continuar assim por um tempinho, né? Então é isso, gente. Foram as perguntas, eu acho que eu não esqueci de nenhuma. Eu espero que vocês não me cancelem, espero que vocês continuem aqui me acompanhando neste canal e me contem aqui também qual é o autor ou qual é a série aí que você já leu e você não lê mais, né? E o porquê, se você sente também que já passou o interesse, que você não tem mais interesse, ou se você tem algum tipo de problema com o autor ou a série. Eu poderia ter incluído aqui aquela que não deve ser nomeada, mas achei melhor não, né, gente? Porque já tá virando clichê. Mas, enfim, é isso, gente. Sabe que eu me sinto até mais leve depois de ter respondido essa book tag? Falar mal dos outros é bom, né? Por mais que eu não goste de gastar meu tempo aqui no canal, né, gente? Porque por fora, quem é que não gosta de fofoca? Eu sei que não edifica a vida de ninguém, mas quem é que não gosta de fofoca, né? Mas eu me sinto mais leve de poder ter falado aqui algumas coisinhas. Cada vez mais a gente se aproxima e a gente se conhece, né? Sei dos gostos de vocês e também vocês estão me conhecendo cada vez mais. Espero muito que vocês tenham gostado. E por favor, abduzidos, passem pano pra mim e me ajudem a não ser cancelada. Não esquece de conferir então se você já é inscrito. Deixa seu like se você gostou do vídeo e compartilhe ele com os amigos. Até o próximo!